Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande, é uma imensa alegria estar aqui com cada um de vocês. Hoje é sexta-feira, né? Dia abençoado aí para nós ouvirmos uma palavra para os nossos corações, para que o final de semana possa ser aquele final de semana do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, né? Eu sou o evangelista Moisés Marques e é sempre uma honra, uma alegria estar aqui com cada um de vocês para nós falarmos desse grande amor de Deus, para nós entendermos um pouco mais a palavra do Senhor, né? Nós falamos na quarta-feira, fortalecidos pela palavra, nós falamos da importância da palavra de Deus, né? E hoje nós vamos falar sobre as bênçãos do Senhor que estão sobre a nossa vida mediante o cumprimento e obediência da palavra do Senhor. É isso que nós vamos falar hoje. O nosso tema é as bênçãos do Senhor, né? E a gente vai conversar um pouquinho como nós vamos alcançar essas bênçãos para a nossa vida. Como que nós vamos desfrutar dessas bênçãos para a nossa família, para a nossa vida espiritual, física, sentimental, financeira. As bênçãos do Senhor estão sobre todas as áreas da nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre essas bênçãos, como que nós vamos adquirir essas bênçãos, como que nós vamos desfrutar essas bênçãos do Senhor, porque somente Ele tem a boa, perfeita e agradável, né? Forma de viver, vontade dele para a nossa vida. Então vamos experimentar essa perfeição que Deus tem para nós e nós vamos entender um pouquinho sobre essas bênçãos, aquilo que Ele tem para derramar sobre as nossas vidas, tá bom? Se você está esperando as bênçãos do Senhor, acompanhe essa palavra, acompanhe essa meditação aí para você entender como que você vai alcançar as bênçãos do Senhor para a sua vida, tá bom? Manda um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram, que estão acompanhando pelo Facebook, que vocês possam compartilhar essa programação, abrir uma sala de vídeo, compartilhar, marcar os amigos, né? Para que eles também possam acompanhar essa programação. Hoje é sexta-feira. Eu gosto da sexta-feira porque tem uma palavra abençoada para a sua vida, para você ficar no final de semana com essa palavra martelando no seu coração e na sua mente. E hoje também nós temos culto, né, na congregação Nova Aliança. Hoje tem um culto de ação social. Nós estaremos lá para ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra do Senhor, tá bom? Então você que mora aí na Vila Cruzeiro, na Rua 11, próximo da Rua 11, você é o nosso convidado todo especial. Vamos lá, vamos ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Vocês já ouviram, né? Quem acompanha aqui já ouviu a importância da palavra do Senhor para as nossas vidas e o quanto é importante nós meditarmos, entendermos, estudarmos, vivermos, lermos, recebermos essa palavra sobre as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, vamos para o nosso tema de hoje, vamos meditar na palavra do Senhor. Então vamos lá, espero que você compartilhe essa programação, tá bom? Marque seus amigos aí, a gente vai falar sobre as bênçãos. E você marque seus amigos e fala, meu irmão, você quer receber uma bênção do Senhor? Então ouça essa mensagem aí que Ele tem para você, tá? Então vamos lá, o texto que nós vamos utilizar como base para essa meditação encontra-se em Levítico, capítulo 26, e a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 6, tá bom? Levítico, capítulo 26, do versículo 3 ao versículo 6, que diz o seguinte. Vamos ler a palavra do Senhor, nós já vamos para a palavra, tá bom? Diz assim, ó. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto, e a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Amém? E aí ele vai com uma série de bênçãos, né? Outras bênçãos que são derramadas sobre as nossas vidas nesse capítulo 26, né? Nesse capítulo, o autor ele vai falar justamente sobre as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, as promessas do Senhor sobre a nossa vida, mas ele também vai trazer advertência para a nossa vida. Ele também vai falar sobre aquilo que é necessário nós ficarmos atentos, aquilo que é necessário nós entendermos sobre a palavra do Senhor, para que as bênçãos do Senhor, para que a boa parte do Senhor venha sobre a nossa vida. Ao longo do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, é normal nós vermos seções que tratam
justamente das leis do Senhor, e essas leis, elas são finalizadas com uma exortação, com uma advertência, né? A gente vai ver em Êxodo capítulo 23, a gente vai ver no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que tem as bênçãos do Senhor, as inúmeras bênçãos do Senhor, e nós já falamos sobre Deuteronômio 28 aqui, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Então o Senhor, ele sempre, quando os autores vão trazer em menção à lei do Senhor, ele sempre traz as inúmeras bênçãos que são acompanhadas da observância, de guardar a palavra do Senhor para as nossas vidas, mas também há uma advertência. Também há a punição para aqueles que não dão ouvidos a essa lei, para aqueles que não vivem essa lei, para aqueles que deixam de lado essa lei. Essa exortação que nós vemos aqui, que nós acabamos de ler, ela sempre vem em forma de código, ela sempre vem em forma de lei, que proporciona na vida do homem um caminho que leva à santidade. Na verdade, essas leis, elas são para nos purificar. As leis são para nos deixar limpo. Por quê? Porque nós servimos a um Deus santo, nós servimos a um Deus justo, nós servimos a um Deus soberano, e o Deus que é santo exige de nós santidade. E as leis do Senhor vêm para nos mostrar o caminho, para que nós não passemos por caminhos de lama, por caminhos de impureza, mas que permanecemos com as nossas vestes brancas nesse caminho, para termos uma intimidade com Deus, para termos um relacionamento com Deus, para que a mão dele possa estar estendida sobre a nossa vida e nós possamos experimentar o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. A gente vai ver que o Senhor, ele coloca diante da nação de Israel dois caminhos. Ele vai colocar diante da nação de Israel o caminho da vida e o caminho da destruição, mas o Senhor não obriga, assim como Ele não nos obriga a seguir a sua lei, assim como Ele não nos obriga a viver essa lei, Ele também não vai obrigar a nação de Israel a viver essas leis, a meditar nessas leis e a viver segundo essas leis. Essas leis, elas levam a nação de Israel à santificação, a caminho de santidade. E nesse capítulo que nós vamos ler, há uma palavra final de promessa e aviso. Em primeiro lugar, há um lembrete sobre a proibição da idolatria. A gente vai ver que esse lembrete está conectado a uma declaração sobre a importância de reverenciar o santuário, de guardar o sábado. Em seguida, Israel, ele recebe a promessa de bênção múltipla se for obediente. Há uma condição, essas promessas, elas são condicionais. Tanto é que a leitura que nós fizemos do capítulo 3, ele vai colocar se. Então há uma condição para que nós possamos experimentar as bênçãos do Senhor, o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. E se nós recebemos essa promessa e guardamos a lei, se nós formos obedientes à lei, nós vamos experimentar as múltiplas bênçãos do Senhor que Ele tem sobre a nossa vida. Não só na nossa área espiritual, não só na área religiosa, mas na nossa área sentimental, na nossa família, na nossa empresa, aonde quer que nós estejamos, em qualquer meio da nossa vida, o Senhor nos abençoaria se nós fôssemos praticantes dessa lei, se nós obedecermos essa lei. E Ele também traz uma extenso castigo e julgamento pelo fato da desobediência. Se a obediência nos faz desfrutar as bênçãos do Senhor, a desobediência nos distancia de Deus e nos distancia das promessas de Deus. Nesse texto do qual nós lemos, o autor ele ressalta os benefícios graciosos da obediência ao Senhor. Tendo o homem uma relação correta com Deus, tendo o homem observando e vivendo essa lei, tendo um relacionamento correto com o seu Criador, tudo na vida se comportará de maneira proveitosa. Tudo contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus. Haverá, por consequência, fartura de alimentos. Nós vamos ver isso no versículo 4, versículo 5. Haverá vitória nacional, haverá paz, haverá fertilidade na família. Só que essas bênçãos que o Senhor está prometendo àquela nação e promete a cada um de nós, ela é condicionada a guardar a lei. Ela é condicionada aos seus estatutos, ao seu regulamento.
Porque Deus é o Deus soberano, Deus que controla as chuvas, que controla as situações agrícolas, e Ele promete que se nós guardássemos, se nós cumpríssemos, se nós vivêssemos a lei, nós desfrutaríamos as bênçãos favoráveis do Senhor mediante a obediência. Nós vamos ver na vida de Saul, o primeiro rei que estava sobre a nação de Israel. Ele tinha a promessa do Senhor que permaneceria sobre o reinado por longos períodos, por longo tempo. A sua descendência desfrutaria o reinado por um período longo. Só que a gente vai ver que Samuel, ele desobedeceu a ordem do Senhor, desobedeceu a palavra de Deus. Saul, desobedeceu a palavra de Deus. Saul desobedeceu a ordem do Senhor. E aquela promessa de prosperidade agora cai por terra por causa da desobediência. Aí Samuel vai chegar diante de Saul e vai dizer: olha, o Senhor, ele não tem, por acaso tem o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios quanto à obediência da sua palavra? E Samuel diz mais, Samuel diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Ele diz: olha, obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor não quer sacrifícios vãos, mas Ele quer obediência. O Senhor não quer o nosso esforço, mas Ele quer o nosso coração. Ele quer um coração voltado a Ele. O Senhor não quer que peregrinemos em devoção, em sacrifícios, em holocaustos, mas Ele quer um coração sincero, um coração que está contrito e quebrantado diante desse Deus que é amor, diante desse Deus que está com a mão estendida para abençoar em todas as áreas da nossa vida, mas Ele quer obediência. Ele não quer sacrifício. Ele não quer que demonstramos o quanto fazemos coisas para agradar a Ele, mas Ele quer sondar, esquadrinhar o nosso coração e ver que dentro desse coração as atitudes que são feitas é por amor, é por quem Ele é pelo Deus soberano que Ele é, o Deus que soprou em nós fôlego de vida, o Deus que não merecíamos ser resgatados, sermos comprados, mas Ele nos comprou com o precioso sangue do Seu Filho. Deus, Ele quer esquadrinhar o nosso coração e saber que obedecer a Sua palavra não é nenhuma obrigação, não é nenhum fardo, mas Ele quer esquadrinhar o nosso coração e ver que dentro do nosso coração nós cumprimos, nós obedecemos por amor, porque sabemos que é essa palavra, é o cumprimento dessa palavra que derrama as bênçãos, mas que nos coloca diante desse Deus, mas nos coloca em intimidade com um relacionamento com o nosso Senhor. Quantas pessoas têm escolhido viver segundo a sua própria maneira, distante da lei de Deus? Quantas pessoas acreditam que a lei, a palavra de Deus, viver essa lei é uma prisão, é uma cadeia? Ah, mas se eu viver a lei do Senhor, eu não vou fazer aquilo que eu quero. Eu não vou desfrutar os prazeres. Ei, se você não viver essa lei, você vai desfrutar os prazeres segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Mas essa palavra me afirma em Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o final desse caminho conduz à morte. Os homens agora querem viver segundo a sua própria vontade, segundo a sua própria lei. Os homens nos dias de hoje estão criando doutrinas para massagear o ego, criando doutrinas para massagear os erros, para esconder os erros. Mas o que o Senhor está falando à nação de Israel é: se cumprirdes esta lei, se andares nos meus estatutos, se guardares a minha lei, não tem outra forma, não tem outro caminho.
Aí talvez você fale assim: olha, mas Jesus veio para abolir a lei, porque a lei era religiosidade. Não, o Senhor veio para que a lei pudesse ser cumprida. Ele veio tirar o fardo da lei, mas veio colocar uma lei no nosso coração fundamentada no amor. Ame o teu Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele veio tirar o fardo da lei, que o resultado do cumprimento dessa lei religiosa era a morte, e veio nos trazer vida, mas ele falou: olha, cumpra a lei é o amor. Ame o teu Deus, ame o teu próximo. Não cumpra essa lei. Jesus está falando assim, não cumpra essa lei porque ela vai te dar vida eterna, mas cumpra essa lei porque o cumprimento dessa lei te coloca diante de teu Deus. O cumprimento dessa lei, que é fundamentada no amor, vai te colocar frente a frente com o teu Deus, frente a frente com o teu Criador. Não é por obrigação, é por amor. A gente vai ver na palavra do Senhor quantos homens tiveram prazer na lei de Deus, porque essa lei colocava em uma condição de caminhar com Deus, em uma condição de ser amigo de Deus, em uma condição de contemplar a face do Criador. O salmista, no Salmo 1, verso 1, 2 e 3, ele vai dizer: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei de Deus, e nessa lei medita de dia e de noite, e ele será como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Ele está dizendo: olha, meditar nessa lei é prazer, meditar nessa lei é satisfação, cumprir essa lei é regozijo na alma, porque essa lei me coloca em uma situação de prosperidade, em uma situação de que o mal não chega diante de mim, numa situação de que os rios podem secar, mas eu ainda serei frutífero, eu ainda serei uma árvore frutífera que não murchará, e ainda darei frutos no tempo certo. Paulo escreve aos Romanos capítulo 7, versículo 22, dizendo: pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Olha, cumprir essa lei, viver essa lei é a condição que Deus nos deu para que pudéssemos experimentar as bênçãos sobre a nossa vida. Mas quando nós vivemos essa lei, quando nós experimentamos, quando nós cumprimos, quando nós obedecemos essa lei, quando essa lei está no nosso coração, como o salmista diz: escrevi a tua lei nas tábuas do meu coração. Ele está falando: eu não escrevi nas tábuas de pedra, não, eu cumpri no coração. Porque aí a gente passa a entender que essa lei é prazer, porque não somente porque derrama bênçãos sobre nós, mas porque vivemos na presença de Deus, vivemos na presença do nosso Criador. Mais à frente da leitura que nós fizemos em Levítico capítulo 26, fala das bênçãos sobre a nossa vida, fala daquilo que nós desfrutaremos, fala dos frutos que nós colheremos, fala da paz, fala da prosperidade, mas os versículos 11 e o versículo 12 diz assim, estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Olha para que promessa maior do que essa é derramada sobre as nossas vidas. Aí quando você ouve uma promessa dessa, de que você teria bênção, mas a promessa maior ainda, o melhor ainda é que Deus estaria conosco, Deus habitaria no meio de nós, nós não seríamos rejeitados por Deus, Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Aí dá prazer em viver essa lei, não pelas bênçãos, não pelas prosperidades, não pela guarda que Ele nos daria, mas porque nós contemplaríamos Deus face a face, porque Deus seria o nosso Deus. Deus escolheu uma nação para ser dele, Ele instituiu a lei para que essa nação pudesse ser santa. Nós não teríamos o prazer, antes nós estaríamos mortos, porque a nação escolhida foi os judeus, mas o seu filho morreu por nós, o seu filho
foi pregado na cruz para que no nosso relacionamento com Deus, para que nós que não somos a nação escolhida, para que nós que não somos filhos, pudéssemos ser herdeiros, pudéssemos ter sido restabelecido o relacionamento novamente com eles, pudéssemos ter sido enxertados na videira verdadeira. Nós não merecíamos, não era para nós, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. O derramamento do sangue do Senhor Jesus na cruz nos deu essa possibilidade. E agora, o que o Senhor institui para nós: ame o teu Deus de todo o teu coração, ame o teu próximo a ti mesmo, porque se você fizer isso, você cumpriu toda a lei, e essa lei te coloca diante de Deus. É essa lei que nos faz entrar em um novo e vivo caminho para estar diante do Senhor. É claro que o derramamento do sangue do Senhor foi a abertura desse caminho, mas há um requisito. O requisito é santidade. E para nós andarmos em santidade, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ame o teu próximo como a ti mesmo, e isso te colocará diante de Deus. Isso fará nós recebermos a maior das promessas em Levítico 26. Em Levítico 26, a maior das promessas não é o Senhor mandar chuva no tempo certo, não é nós termos colheita em abundância, não é nós desfrutarmos paz na terra, não é nós estarmos protegidos porque nada vai nos espantar. A maior promessa está que o Senhor seria o nosso Deus. Nós não seríamos rejeitados pelo nosso Senhor. Nós estaríamos diante desse Deus soberano, desse Deus grandioso, desse Deus poderoso. As outras coisas o Senhor acrescentaria. As outras coisas ficariam para depois. Mas o que seria mais precioso para mim e para você? O qual seria a bênção maior do que ter um relacionamento com Deus? De ser chamado filho de Deus, de fazer parte de uma herança, e essa herança nos colocaria face a face com o nosso Criador. Cumprir a lei do Senhor não é obrigação, cumprir a lei do Senhor não é um fardo, cumprir a lei do Senhor é um prazer, porque esse prazer é gerado segundo a minha lembrança de que eu estaria diante de Deus. O Senhor derramaria bênçãos em todas as áreas da nossa vida, se cumprirmos essa lei, se obedecermos essa lei. Mas a bênção maior é estar diante desse Criador, ter o privilégio que poucos homens da Bíblia tiveram, de contemplar Deus, de ouvir Deus, de ver a face de Deus, de caminhar com Deus, de ser amigo de Deus. E quem é amigo de Deus recebe a maior das bênçãos, de que um dia contemplaremos a face do nosso Criador, de que um dia estaremos num lugar diante de Deus que não tem mais choro, que não tem mais lágrimas, que não tem mais pranto, que não tem mais dor, que não tem mais doença, que estaremos eternamente com o nosso Deus, e essa é a maior das bênçãos que você pode receber. Eu sei que talvez você está precisando da cura de uma doença, talvez você está precisando de uma porta de emprego, talvez a sua família está passando por necessidade, e a maior bênção que você queria nesse momento seria uma cesta básica. Talvez você tenha algum parente passando enormes dificuldades e tudo que você queria era a melhora da vida desse parente. Eu sei, a dificuldade bate, mas eu não vejo uma bênção maior que Deus derramaria sobre você. Derramaria sobre a sua família, derramaria sobre a sua vida, os seus parentes, do que o próprio Deus fazer a promessa de que Ele seria o nosso Deus, Ele
estaria conosco, nós seríamos o seu povo, nós não seríamos rejeitados por Ele. Pode ser que a doença na sua vida não seja curada, e eu não estou desejando mal para você. Pode ser que aquele seu parente, ele se depare com a morte, mas nem a morte, aleluia, glória a Deus, aleluia, mas Romanos vai dizer que nem a morte, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem uma outro ser, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quem obedece essa lei, quem cumpre essa lei, não será distanciado de Deus. A morte será uma passagem para contemplar a glória. A morte será o veículo que colocará diante de Deus, se cumprirdes esta palavra, se guardardes essa lei, nada te separará. Nem a morte será capaz de nos separar de Deus, nem a morte é capaz de nos separar. Sabe o que é capaz de nos separar de Deus? O não cumprimento da sua palavra, o não cumprimento da sua lei, nos distanciaria de Deus. O castigo estaria sobre nós. Isso sim consegue nos separar de Deus, mas quem cumpre essa lei, quem guarda essa lei no coração por prazer, contemplará a presença de Deus, a face de Deus. Por isso eu não vejo uma bênção maior que você poderia receber nessa tarde, de que Deus seria o teu Deus e você seria povo dele. E se você quiser aceitar a esse Deus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você desfrute dessa bênção, dessa grandiosa bênção sobre a sua vida, você pode comentar aí pelo Facebook, você pode comentar aí pelo Instagram: eu quero receber, eu confesso o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida, eu quero esse Deus como Deus da minha vida, eu quero ser povo desse Deus, eu não quero ser rejeitado por esse Deus, eu quero aceitá-lo, eu quero recebê-lo, eu quero confessá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Você que quer aceitar a esse Deus e receber essa promessa. Eu sei que a tua vida talvez não está fácil, mas Deus tem prometido algo maior para nós, não nessa terra, no céu. E se você quer receber essa promessa de que você terá Deus como teu Deus, confesse Ele, receba Ele. Nessa tarde, digita aí pelo Instagram e nós estaremos orando por você. Comenta aí: eu quero esse Deus, eu quero aceitá-lo, eu quero essa promessa, eu quero vida eterna, e nós estaremos orando por você. Essa é a maior bênção que você pode receber nessa terra e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para você no céu. Amém? Vamos orar por você. Se você quer aceitá-lo, pode digitar aí pelo Instagram, pelo Face, nós estaremos orando por você e nós entraremos em contato para conversar um pouco com você, para dar algumas orientações a você. Amém? Então vamos lá, vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós te glorificamos nessa tarde pela tua santa palavra. Essa palavra, Senhor Deus, que nos traz certeza, que nos traz as promessas, o cumprimento das promessas, que nos relembra, Senhor Deus, e nos lembra aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem guardado para nós, não só aqui nessa terra, como bênçãos nessa terra, mas aquilo que o Senhor tem preparado para nós no céu. Senhor, olha para cada um dos teus filhos. O Senhor sabe como eles estão. O Senhor sabe a situação espiritual e física que cada um se encontra. Que o Espírito Santo possa entrar nesse coração nessa tarde, que possa trazer o despertamento da verdade, que possa tirar o véu da mentira, da ignorância, e possa desfrutar e entender e compreender a verdade que o Senhor tem revelado na tua palavra. Que eles possam confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida e receber a maior das bênçãos, vida eterna sobre eles. Senhor, transforma essa vida, transforma essa família, entra com providência naquilo que cada um deles necessita, mas primeiramente que o Senhor possa derramar bênção espiritual, que o Senhor possa salvar nessa tarde,
que o Senhor possa tirar do jugo da lei, que é a morte, e trazer para a tua graça, que é abundante, que é vida e vida em abundância. Senhor, salva nessa tarde, é o que nós te pedimos. Liberta, Senhor Deus, aqueles que estão caminhando a um caminho de prazer, mas que o final é a morte. Traz para a tua lei, traz para a tua palavra, traz, Senhor Deus, para a observância da tua palavra. Mostra o caminho verdadeiro, o caminho que leva para o céu. É o que nós te pedimos nessa tarde, Senhor Deus. Que vidas possam se render ao Senhor através desse programa, assim como o Senhor já fez outras vezes. Assim como outras vezes pessoas já te aceitaram. Que nessa tarde as pessoas possam te confessar, as pessoas possam aceitá-lo como Senhor e Salvador. É o que nós te pedimos nessa tarde e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe cada um de vocês que estão acompanhando a nossa programação. Que vocês possam receber essa palavra nessa sexta e você possa desfrutar dessa palavra nesse final de semana. Que essa palavra possa ficar martelando no seu coração e te mostrar a verdade, te revelar a verdade. Pode ser que a tua vida está boa demais, é muita alegria, muito prazer, muita diversão, muitas festas, mas eu tenho certeza que tudo isso que você está vivendo não consegue satisfazer as profundezas da tua alma e do teu espírito. Pode até satisfazer a carne, mas o teu espírito ainda está sedento por Deus. A tua alma ainda está sedento pela presença de Deus. E hoje você entendeu o caminho para receber essas bênçãos do Senhor. Que você possa viver segundo essa palavra. Que você possa viver os prazeres dessa palavra. Os prazeres que essa palavra proporciona ao nosso coração. Porque essa palavra nos coloca diante de Deus. Que você possa viver aquilo que Deus quer para você. Que você possa entender que talvez esse caminho aí não vai te levar na presença do Senhor. Amém? Então, se você quiser aceitar o Senhor ao Senhor como Senhor e Salvador de sua vida, comenta, digita, escreve, entra em contato, vai no direct do Instagram, vai pelo Facebook, manda uma mensagem para nós e nós estaremos conversando com você, tá bom? E te orientando. Fiquem com Deus. Deixa eu mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando aqui pelo Instagram. Vivi Ferreira, um grande abraço. A Joana, um grande abraço. A André Batera, a paz do Senhor, a Dani, paz do Senhor, Dani. Boni Beneto, que Deus abençoe. Anne Variedades, o Iago, que Deus abençoe. A paz do Senhor, Iago. A minha pastora que está acompanhando, que Deus abençoe. Um abraço para Márcia Bretas, Emily Damião, que Deus abençoe. Abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, tá bom? E a gente volta na segunda-feira com mais momento da palavra no programa Intimidade com Deus. E é esse o nosso recado de hoje, que você possa desfrutar o sobrenatural de Deus no final de semana. Fiquem com Deus, a paz do Senhor a todos e até segunda. Fiquem com Deus.